Queridos irmãos, que Jesus possa nesse momento nos envolver em sua paz, fortalecendo o nosso espírito, tratando dos nossos corpos e nos auxiliando a que nos abramos para que a sua semente do Evangelho possa cair na boa terra dos nossos corações. Jesus, nosso amigo, nosso Mestre amado, bem sabe das nossas dificuldades, do quanto ainda precisamos permitir que as sementes do amor frutifiquem, fazendo de nossas vidas um quadro vivo das lições de Jesus. É uma tarefa desafiadora, que sabemos ser árdua, pois muitas vezes queremos acertar, falhamos, mas Jesus é conosco. Este semeador não desiste de nós. E que possamos imaginá-lo nesse momento, sorrindo e nos entregando um pequeno saco de pano que bem parece sementes da vida. Sementes de esperança, sementes de amor. Mas que não nos leva às mãos, mas sim, gentilmente as coloca junto ao nosso peito. É como se fosse uma luz curativa que, ao tocar a região do nosso cardíaco, esparge uma luz rosa que impregna todo o nosso ser e que nos traz uma sensação de paz imensa. E nós seguramos este saquinho de pano com estas sementes junto ao nosso peito e junto com as mãos de Jesus, as quais pedimos permissão para tocar, para trazê-las na direção de nosso coração. E pedimos a Jesus
em especial aquela semente que caracteriza a virtude que mais necessitamos. Pedindo a Ele que nos ajude a que ela frutifique. E nós permanecemos com essa sensação de paz e gratidão. Agradecemos ao Pai da vida por essa oportunidade bendita. Agradecemos a Jesus, a Mãe Maria, aos Espíritos amigos e agradecemos também a nós mesmos por desejarmos sermos a boa terra, a qual o grande semeador está a semear. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Olá, amigos, como estão? Que a paz de Jesus possa nos envolver, o amor de Maria Santíssima possa nos agasalhar com seu manto de luz. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso Ensinos e Parábolas de Jesus, adentrando numa nova fase, que é exatamente o estudo das principais parábolas de Jesus. E é importante nós irmos a fundo na interpretação dessa mensagem de Jesus, dita de outra forma. Até porque alguns ensinamentos, como temos visto, têm sido trazidos de uma maneira bastante clara e inequívoca. Outros, porém, foram trazidos de uma maneira alegórica. Isso porque Jesus falava para muitos níveis de consciência. Jesus falava para pessoas de diversas possibilidades de entendimento naquela época. E nem todos estavam maduros, espiritualmente falando, para compreender algumas verdades espirituais que ele trazia naquele momento. Então, esta forma alegórica, ela vinha para que aqueles que tivessem condições de compreender pudessem fazer um bom uso. E aqueles outros que ainda não tivessem condições, em algum momento teriam. Porque Jesus, na realidade, falava para o espírito imortal. Jesus falava para as criaturas da época, entretanto, ele sabia que a sua mensagem, ela prosseguiria. Ele veio ao mundo com esta finalidade, de deixar de maneira muito clara a toda a humanidade o roteiro certo de evolução. E que toda esta programação reencarnatória de Jesus, na verdade, programação encarnatória na Terra, porque, segundo Emmanuel, Jesus apenas encarnou na Terra, já na condição de espírito puro. Então, esta missão de Jesus, ela já tinha este objetivo de que a sua mensagem fosse perene, de que adentrasse os séculos adentro, os séculos que viriam, para que nós pudéssemos compreender então
este caminho, este roteiro certo de evolução. E esta parábola que vamos falar hoje, a parábola do bom semeador, é a parábola que Jesus conta, que Jesus ensina e que vale para todos nós, mesmo para aqueles que já têm condições de compreender a mensagem de Jesus. Porque é algo que comunica os nossos corações, que nos faz de alguma maneira compreender a profundidade da sua mensagem. Muitas vezes não existe aquela vontade firme de permitir que estas sementes, elas frutifiquem naquele momento, por uma série de outras questões que podem interferir neste processo de germinação. E aqui nós falamos das questões relativas ao mundo propriamente dito. Então Jesus, certa vez saindo de sua casa, se dirige à beira-mar e ali se assenta. E muitos, ao perceberem que Jesus ali estava, se dirigiam até ele. E outros foram chegando, até que ali se formou uma multidão que estava disposta a ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus, então, adentrando a uma barca, assentou-se e a multidão permaneceu ali em pé na ribeira. E Jesus, então, lhes disse muitas coisas por parábola. E ele falou esta parábola do semeador, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E parte da semente caiu junto da estrada. E nesta ocasião vieram as aves do céu e comeram as sementes. Outra parte da semente caiu no pedregulho. E nesta condição não havia muita terra, portanto logo nasceu. Mas ao surgir o sol, queimou as sementes. E por não ter profundidade de terra, e portanto não havia raiz, elas queimaram e também secaram. E há uma outra parte das sementes que caiu sobre os espinhos. E os espinhos, crescendo, sufocaram as sementes. E por fim, uma outra parte caiu em terra boa. E dava fruto. E aqueles grãos rendiam a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Então Jesus, após trazer esta mensagem, ele explica esta palavra dizendo que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata de seu coração aquilo que foi semeado. Então, as aves que comeram as sementes é a mesma analogia que se faz ao mal que não permite que essas sementes se desenvolvam. E aqui nós estamos falando do mal que ainda há na criatura, em primeira instância. Porque normalmente quando falamos no mal, o mal vem e arrebata. Nesse caso as aves vieram e comeram as sementes. Mas em primeira instância este mal é o mal que ainda reside no ser humano. E que o convite é exatamente que este mal seja sublimado. Porque quando não há o bem, naturalmente há o mal. Quando não há virtude desenvolvida, naturalmente há a imperfeição que ainda reside. Então Jesus chama a atenção para aquilo que há no coração do ser. Depois Jesus vai dizer que aquele outro que recebe estas sementes entre as pedras, este, num primeiro momento,
ouve com gosto, recebe esta palavra de vida eterna com bom ânimo, com interesse. Mas não demora muito e todas as questões inerentes às tribulações da vida e também a perseguição que sofre por amor à palavra, tudo isso faz com que as sementes também não germinem. E aqui Jesus traz essa consideração de que houve um movimento, uma intenção de acolher aquela mensagem. Mas logo circunstâncias externas impedem que estas sementes se desenvolvam no coração daquele que recebeu a semente. Então é de pouca duração. O interesse, ele é momentâneo. E logo então, as coisas do mundo tomam espaço e impedem que esta semente efetivamente dê frutos. Jesus então considera que aquele que recebeu entre os espinhos, estes ouvem a palavra, entretanto, todas as questões inerentes ao apego à vida material, as questões relativas ao mundo, os enganos das riquezas e todas as paixões que mantêm a criatura humana imantada às questões do mundo físico, sem conseguir enxergar aquela luz. E vamos imaginar esta luz como aquela semente que germinou, justamente porque todas as questões inerentes à vida material acabam sufocando o desenvolvimento das sementes. E, por fim, Jesus diz que há também a boa terra. E esta boa terra é aquele coração que ouve a palavra, entende esta palavra. Ao entender esta palavra, permite e deseja que estas sementes comecem a se desenvolver. E aí então haverá o rendimento dos grãos, a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E esta bela mensagem está no Evangelho de Mateus. E nós aqui podemos perceber que há espaço para a boa terra. Evidentemente, muitas terras, muitos terrenos em que estas sementes, elas foram infrutíferas naquele momento. E Jesus sabia que assim seria, mas que em algum momento todos receberiam de bom grado. E nós hoje estamos recebendo de bom grado. Hoje nós somos aqueles que ouvem a palavra, que se interessam pela palavra, que, de alguma maneira, esta mensagem entoa, ela promove um eco em nossos corações. Entretanto, ao nós compararmos esta bonita parábola aos ensinamentos constantes no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos bons espíritas, que está no item 4 do capítulo 17 do Evangelho, o título Sede Perfeitos, é o título do capítulo 17. E este item, os bons espíritas, precisa ser olhado com muita atenção. E de alguma maneira, podemos fazer uma correlação com a parábola do semeador. Então vejamos, verdadeiros espíritas ou bons espíritas, Kardec coloca da seguinte forma: sabemos que o objetivo da doutrina espírita é fazer com que todo este aspecto científico que permeia a doutrina, pautado nos fenômenos mediúnicos, porque foram por meio desses fenômenos que Kardec codificou a doutrina espírita. Então, isso em 1847, iniciando com os fenômenos de Heidsieck,
nós temos aí o chamamento da espiritualidade superior para determinados fatos considerados sobrenaturais, que tratavam-se da interferência dos espíritos no mundo material. Interferência esta que só fora possível por permissão divina, por permissão do alto. Então, quando inicia-se o advento da doutrina espírita, houve uma intenção programada da espiritualidade maior em fazer com que pudéssemos receber o que a espiritualidade amiga chama de terceira revelação, que é exatamente esta releitura do Evangelho, porque a doutrina vem apenas elucidar, nos ajudar a melhor compreender a mensagem do Evangelho. Então, quando percebemos este contexto mediúnico que está presente, evidentemente, na seara doutrinária do Espiritismo, muitos se interessam, muitos sentem-se curiosos, sentem-se até convencidos de que há uma relação entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Compreendem que há esta comunicação inequívoca de espíritos encarnados. Entretanto, nem sempre há a compreensão da moral contida na doutrina. Porque a mediunidade, ela foi o meio para que a espiritualidade superior pudesse nos ajudar a melhor compreender o Evangelho, a partir desta terceira revelação. Entretanto, este não é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo é fazer com que o aspecto filosófico que a envolve, e este está contido em O Livro dos Espíritos, fazer com que todas as consequências morais que são extraídas desse aspecto filosófico sejam ouvidas, compreendidas e, a partir daí, promovam modificações profundas na criatura humana. Então, essa é a ideia, este é o objetivo. A proposta da doutrina espírita está em fazer com que, de fato, a mensagem do Evangelho, não a mensagem mediúnica das manifestações mediúnicas, mas a mensagem do Evangelho que vem por estas vozes dos espíritos superiores, encarregados nesta tarefa de colaboração com a codificação espírita, fazer com que a mensagem de Jesus, esta sim, finalmente, tenha espaço na nossa boa terra. Então, quando fala os bons espíritas, evidentemente podemos fazer uma extração e tentar entender o que não seriam os bons espíritas. Na verdade, é só uma maneira didática de nós entendermos o real significado da doutrina. E estar na doutrina espírita, estar nesta proposta, significa assumir uma responsabilidade muito importante, que vai além, muito além, daquilo que é manifestação exterior. Mas sim, esta autorresponsabilidade de entender que a semente do Evangelho, estas estão sim colocadas em nossos corações. E a tarefa é nossa, de fazer com que estas sementes se desenvolvam e deem frutos. Então esta autorresponsabilidade vai conduzir aquele adepto do cristianismo, aquele adepto do espiritismo, a realizar o verdadeiro trabalho de cultivo do seu próprio pomar. As sementes estão em todos nós. E vale lembrar que Jesus veio nos fazer recordar aquilo que nós já temos escritos em nós mesmos. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. A questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, esta lei de Deus está em nós desde o ato da criação. E todas as questões
relativas ao mundo material, justamente por ainda faltar o desenvolvimento do senso moral, da maturidade moral, fazem com que estas sementes, esta lei divina, não germine. Mas haverá o tempo certo. Haverá um momento em que o Espírito se encontrará maduro para isso. E quando nós pensamos nesses bons espíritas, referimos-nos exatamente àqueles que ouvem a mensagem, que compreendem a mensagem, mas mais do que isso, se esforçam por aplicá-la. E aqueles outros considerados como não sendo os bons espíritas, são exatamente aqueles irmãos que ouvem esta mensagem, entretanto recuam à ideia de se reformarem. Porque a doutrina espírita, ela não tem a finalidade de atrair pessoas para os salões, atrair pessoas para haver ali uma contagem numérica acerca de quantos estão ali adeptos a esta proposta. Muito pelo contrário. A doutrina espírita não tem pretensão de conversão. Ela tem a pretensão de esclarecer, de fazer com que haja um melhor entendimento, uma melhor compreensão, para que a semente seja cultivada e desenvolvida pela própria criatura. Então, o objetivo é oferecer ferramentas de entendimento para que o próprio semeado acabe por se tornar o seu próprio semeador. O cultivo do campo é individual. Então, a proposta da doutrina é convidar a criatura humana ao autoencontro, a permitir que a sua terra, de fato, seja edificada da maneira adequada. A terra bem adubada, a terra em boa profundidade, a terra que está em condições favoráveis em termos climáticos. Todo esse aspecto propício à colheita é o espírito encarnado e também o espírito desencarnado que deve realizar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza para hoje dizer-se melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A parábola do semeador, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 17, Sede Perfeitos. E este título nós podemos traduzir por Sede Melhores. Sede melhores. Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho diário. Este campo deve ser arado, deve ser trabalhado diuturnamente. Quando nós lançamos mão à charrua, e este lançar mão, nesse sentido, é a vinda ao mundo, a vinda à reencarnação. Nós estamos nos propondo a sermos os bons semeadores de nós mesmos e a cultivar todo este campo diariamente. E é exatamente nesta vida de relação em que nós temos condições de aplicar esta ideia, esta mensagem. É exatamente nas nossas questões, as questões internas, as questões externas, o convívio, as relações familiares, as relações profissionais, as relações sociais, o contato do ser humano com outro ser humano. Na medida em que existe aquela vontade firme de fazer com que estas sementes do bem, do Evangelho, do amor se desenvolvam, tudo passa
a se tornar uma grande oportunidade de aprendizado e de possibilidade de que estas sementes passem a se desenvolverem. Porque é no contato com o outro que nós vamos ser provados ou então experimentados na capacidade de perdoar, de tolerar, de sermos pacientes, de auto-administrarmos as nossas emoções. É no contato com o semelhante, esses grandes professores, porque nós estamos realmente unidos pelos laços da fraternidade. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós iniciamos a oração dizendo Pai Nosso, portanto, Pai de todos nós. Então, nesta irmandade, nesta fraternidade, é que nós vamos nos ajudando uns aos outros. E é nosso dever, a partir do momento em que nós vamos também compreendendo esta boa palavra, esta boa mensagem, além de sermos semeadores de nós mesmos, também realizarmos um trabalho de semeadura a quem estiver com ouvidos de ouvir, como Jesus falava. Por isso que o trabalho do espírita, ele é um trabalho que tem a sua base, o seu fundamento em si mesmo. Porque as sementes germinando em si, evidentemente que poderão realizar um trabalho de aproximação, de interesse, de exemplificação em relação aos outros. Então, quando existe a modificação de uma peça constante no meio, uma modificação, ela pode contagiar outros. E ela contagia, o bem é contagiante. As verdades do amor, elas são contagiantes por uma razão muito simples. Elas estão contidas em todas as criaturas. Por mais que o outro esteja no momento fechado, um dia estará aberto. Mas esta flâmula do amor está presente. E quando este discípulo de Jesus permite que estas sementes ganhem força, oferecendo terreno apropriado a esta germinação, evidentemente que isto afeta positivamente os outros. Semear significa deixar que o amor se manifeste naturalmente. E Jesus nos convida com muita alegria a esse trabalho, a esse esforço. E que nós possamos estar imbuídos nesse propósito. Que estas boas sementes, elas sejam aceitas verdadeiramente pelos nossos corações. Ainda que haja as dificuldades naturais daquele que está a caminho da evolução. Aquele que está se propondo a ser melhor do que ontem. Desafios, tropeços, mas o importante é, ao tropeçar, ao tropicar, não nos permitirmos a queda, mas sim erguermos-nos e perseverarmos no desejo firme e ardente de nos melhorarmos. E o Evangelho é claro quando nos diz que aquele que adota uma postura firme e convicta, aquele desejo ardente de obter este resultado, ele logra êxito, ele consegue. A força dessas sementes do amor são tão fortes, elas são tão poderosas, que elas conseguem romper os desafios e as questões do mundo mais difíceis que podemos imaginar. Porque a força do amor é a força mais poderosa do universo. E este amor está em nós. É apenas deixarmos que esta terra boa propicie o desenvolvimento dessa centelha do amor que todos nós já carregamos em nós.
Que esta mensagem de Jesus possa ecoar, possa nos incentivar, nos auxiliar a esta caminhada evolutiva. Lembrando que hoje é um grande dia. Este momento da eternidade é um momento de grande conscientização nossa. E aproveitar que este terreno está fértil e permitir então que esta evolução se processe como jamais até então se processou, com a energia daquele espírito consciente, daquele espírito que quer ser feliz. E Jesus quer que sejamos felizes. Que permaneçam na paz do Cristo, possam ter uma excelente semana, repleta de boas sementes, de paz, de luz, de energias positivas, de alegria em vossos corações. Uma ótima semana, beijo no coração e até a semana que vem. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra,
e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.